Oi, turminha, vamos lá para nossa aula. Então, turma, nossa aula de hoje, nós vamos iniciar, olha, o nosso livro, certo? Da terceira unidade. Da terceira unidade. Desculpa que você está se acostumando a estar com essa câmera voltada para ti. Então, nós vamos estudar o segundo livro, certo? O caderno 2. Quem não pegou ainda, vai lá na escola e vai na secretaria, né, e solicita o seu livro, tá? Tem alguns livros lá já disponíveis lá, a maioria. Mas se tiver faltando algum, aí a secretaria fala com a editora e vai vir facilmente, nem se preocupem, tá? Também vocês têm acesso também ao livro no plural, as páginas no plural. Mas é bom você ter o livro porque a gente vai fazer atividade, certo, nele. Então, para a gente iniciar, nós vamos falar um pouco sobre as relações alimentares, ok? Certo? Nessa página, página 2 do nosso livro, temos aí, ó. Nós vemos que aqui tem a imagem de um girassol, não é isso? Mais acima. Vamos lá, a imagem do girassol. Aí tem a imagem também de um pássaro aqui, não é isso? O outro ao lado também. Aqui um tubarão. Então, temos aí a relação dos animais, dos seres vivos com a alimentação. Por exemplo, a planta é um ser vivo e ela também precisa se alimentar. E do que ela se alimenta? Dos raios solares. Aí tá aí mostrando o girassol, não é isso? O girassol, ele necessita buscar energia solar, né? Tanto é que ele é chamado de girassol porque ele gira onde está posicionado a direção da luz do sol. Se a luz do sol está nascendo para esse lado, então ele gira para a direção onde os raios solares estão, né? Então, as plantas fazem também, elas produzem seus alimentos através da luz solar, né? Da luz solar. Aí temos aí também esse pássaro, que ele fez a sua busca, né, de seu alimento, ele pegou um peixe, né? Olha aqui. Ok? Aí temos também ao lado, aí já é um corvo, não é isso? Um urubu, a gente chama de urubu, certo? E ele está, olha, comendo restos de animais, certo? Que está morto ali, que parece um gado que morreu no pasto e ele está comendo da sua carne lá. E o tubarão, tá? Aí, continuando na outra página, também temos outros exemplos, não é isso? Temos aqui, olha, a galinha, a serpente, não é isso? Se alimentando de um sapo, uma cobra. Aí vem abaixo a girafa, comendo as folhas, né, das árvores. Ao lado também temos uma aranha, certo? E ela está se alimentando aqui de outro animalzinho. Não dá para perceber aqui direitinho, deixa eu ver se dá para vocês verem. Ok? Ai, desculpa, a gente tá se acostumando com essa câmera ao contrário, assim, virada pra tia. Aí temos aqui também, ó, o tucano. Tucano? Não, menino, arara azul. Tia Anitta sendo tia Anitta. Arara azul. E o cavalo, certo? Então, cada um deles se alimenta de uma forma diferente. Alguns se alimentam, né, de plantas, certo? Outros se alimentam do que tem do meio ambiente, né? Que são as plantas, precisa do ar, da água, do sol, da energia do sol. E outros se alimentam de outros animais. Por exemplo, a gente também. Nós somos seres vivos e precisamos se alimentar de outros seres, né? Precisamos de plantas. As plantas são os vegetais, as verduras, as frutas, certo? Legumes que a gente come. Aí temos também a carne, a gente não come carne? Então, aí temos, nessa página 3, deixa eu ver se dá pra vocês verem aí, que quem não tiver, dá uma pausinha e copia, tá? Vou deixar essa atividade aqui da página 3 para casa. Primeiros passos, certo? Mas eu vou falar rapidinho com vocês. Por que os seres vivos se alimentam? Aí é a pergunta, tá? Vocês vão responder aí. Vocês podem responder tanto aqui no livro, quem tem um livro, e quem não tiver, copia no caderno. Como os seres vivos obtêm o alimento? E o terceiro ponto, além do alimento, de que outros itens são essenciais para a vida dos seres vivos, certo?
Então, ainda de se alimentar, a gente necessita de quê? A gente precisa de muitas coisas que tem no meio ambiente, certo? Lembra que a gente estudou um pouco sobre isso? Aí vemos na página 4 a importância da alimentação. Então, já sabemos que a alimentação é super importante, porque ela é dela que a gente tira os nutrientes que a gente para fortalecer o nosso corpo. Tanto é que nessa pandemia agora com esse Covid-19, né, tem muitos médicos falando, não temos a cura ainda, não tem uma vacina. Né? Na realidade não há cura, exatamente. A pessoa se cura, claro. Mas eu tô falando assim, que não tem alguma coisa para combater aquilo com bastante força, né? Exemplo, se a gente tá gripado, a gente toma a vacina da gripe, toma o remédio da gripe. Só que não tem ainda uma coisa específica, não é isso? Mas os médicos falam o quê? Tomem bastante líquido, água, tomem água, né? Suco, coma bastante alimentos ricos em vitaminas e proteínas. Então, a importância para isso no nosso corpo, né, é essencial para fortalecer, para crescer os músculos, para o crescimento de vocês. Então, para a imunidade do nosso corpo. Então, olha como é importante a alimentação, né? Aí temos aí, nessa página 4, o primeiro destaque. Nós vamos falar um pouco sobre os produtores, certo? Então, aqui nessa imagem, tá mostrando exatamente uma árvore, não é isso? Fazendo um processo muito importante, que é o processo da fotossíntese. Esse processo acontece para que ela possa retirar ali do meio ambiente os nutrientes e fazer o seu alimento, produzir o seu alimento. Então, por isso as plantas são chamadas de produtores, certo? Porque elas conseguem produzir o seu próprio alimento. Elas retiram do meio ambiente tudo aquilo que ela necessita e ela consegue produzir o próprio alimento dela mesma. Aí esse processo acontece como? Olha aí no livro de vocês, acompanha aqui, ó. Primeiro vem a luz solar, ela retira, né? Eita, até tia se acostumar, viu? Vamos lá. Aí ela retira aqui, ó, a luz do sol, não é? Do sol. Ela captura a luz solar. Aí essa luz solar é conduzida dentro da planta, né? Aí vem também, ela retira do meio ambiente também o gás carbônico, não é isso? Ela tira o sol, a energia solar, a luz solar. E vem também o gás carbônico. Ela retira isso do meio ambiente. Junto com deixa eu apontar aqui. A água, certo? Então, a água que está aqui, ó, no solo e sais minerais, ela retira e coloca para a raiz. Então, junto com a água e sais minerais, os raios solares, né, que foram sugados, né, pela planta, junto com o gás carbônico, é produzido a glicose, né, que está aqui dentro, e ali com essa glicose é feita a seiva bruta e elaborada, que vocês vão estudar mais à frente, certo? Essa parte de seiva, como é que é produzido, vocês vão ver mais à frente. Aí ela coloca pra gente o quê? O gás oxigênio. Não sei se dá pra focar aí direitinho, mas tá vendo, né? Aqui é o gás oxigênio que ela coloca pra gente, certo? Tia tentou explicar direitinho, mas vamos lá. Vem a luz solar, não é isso? A planta suga a luz solar, ok? Retira do meio ambiente o gás carbônico e também do solo, água e sais minerais. Aí é produzido dentro dessa árvore aqui a glicose, que é o alimento próprio, assim, é aqueles nutrientes que ficam ali dentro da árvore para ela viver por muitos anos. E as plantas colocam pra gente o quê? O oxigênio, certo? Desculpa a tia aí, é porque é a primeira vez que a tia tá usando a câmera agora virada pra tia, tá? Aí a tia tá se confundindo. Relaxa aí, vamos lá. Continuando nossa aula. É assim mesmo, tia não é YouTube. Aí vai se acostumando agora, né? Aí chega, eu fiquei nervosa. Vamos lá. A fotossíntese necessita de energia, né, solar para ocorrer, certo? E a principal fonte de energia é a luz solar, ok? Aí, tia já tá na página 5, tá? Desculpa, nem avisei. Acompanhe tia aí, quem tiver com o livro. Tá vendo aqui essa imagem? Essa imagem aqui
ela é a clorofila, certo? É uma substância que tem dentro das folhas. E a clorofila, ela é um pigmento, ela é o processo, certo? É um pigmento que é responsável pela coloração verde das folhas. Então, a maioria das folhas são verdes, né? Então, é por causa disso, por causa da clorofila, que está presente principalmente nas folhas, né? E ela é responsável pela coloração verde que há nelas. Aí temos aí abaixo as algas, que absorvem o gás carbônico muito facilmente, certo? Ai, cadê? Já tenho que se acostumar aqui. As algas, tá vendo aqui? As algas marinhas, elas são essenciais para a vida. É por isso que a gente fala sobre preservação do meio ambiente, não jogar lixo nas ruas, não jogar lixo nos rios nem nos mares, porque acaba contaminando o maior processo de transformação de gás carbônico para oxigênio. Então, quem é que das plantas totalmente, todas as plantas são essenciais, claro, mas as algas, elas têm um peso essencial na vida da gente, dos seres vivos, certo? Porque elas são as que produzem a maior parte do oxigênio para a nossa respiração, ok? Aí vamos lá. As folhas absorvem o gás carbônico presente no ar e as raízes absorvem os nutrientes presentes no solo. A presença da luz solar, estes elementos são transformados em glicose e o oxigênio. Tia já explicou isso, né? A glicose é distribuída por toda parte, né, do organismo produtor, que é a planta. Então fica lá produzindo. E a alga vive em ambientes aquáticos e podem ser parecida com vegetais. Imagens, tá vendo aí à esquerda, né, do livro, elas também têm clorofila e na presença da luz solar, de luz, são capazes de produzir a glicose e o oxigênio. Então, elas também são capazes. Então, elas, fora de ter essa função que eu estava falando, de produzir bastante oxigênio para a nossa respiração, para a nossa vida, elas também conseguem essa faceta, apesar de estar lá no fundo do mar, não é isso? Olha aí o esqueminha. Deixa eu te mostrar aqui. Tem um esquema aqui mostrando, tá vendo? Aqui as bolinhas, certo? Que acontece a produção, né, como acontece a fotossíntese, né? Água mais gás carbônico, a energia solar que transforma em glicose e oxigênio. Então a glicose fica dentro da planta. Oh, meu Deus. Vamos lá. Fica dentro da planta e o oxigênio vem para nós, não é isso? Aqui. Vem para nós, certo? Então a glicose está aqui na planta, ela precisa disso para sobreviver e o oxigênio vem pra gente. Aí, sim. Na página 5 tem aí, ó, o esquema mostrando assim, especificando mais ou menos como acontece. A luz solar é absorvida pela planta, a planta também absorve o gás carbônico para dentro dela, junto com água e sais minerais presentes na terra, certo? E coloca pra gente o quê? O gás carbônico. Certinho? Esses são os produtores, esses foram os produtores. Então, as plantas, elas produzem o seu próprio alimento, certo? Agora vamos para os... Desculpa, ter que estar suando aqui, tá? Eu tô... Ó. Vamos lá. Aí, vamos para os consumidores. Vamos finalizar nos consumidores hoje, tá bom? Temos os produtores, consumidores e os decompositores. Só que Tia vai finalizar com os produtores. Próxima semana nós vamos falar sobre os decompositores, mas hoje nós vamos finalizar nesse, que é a página 6. Os consumidores, diferente, né, dos produtores, eles não conseguem produzir seu próprio alimento, já diz tudo. Eles são consumidores. Nós consumimos, não é isso? Vamos ao supermercado, pegamos lá o alimento, compramos aqueles alimentos que a gente necessita para viver, né, no nosso dia a dia, né, para nossa alimentação e preparamos e comemos,
Então a gente não consegue produzir o nosso próprio alimento. Nós conseguimos consumir. Consumir é uma beleza, né? Muito, muito bom. Principalmente quando a gente sai. Ai, bons tempos. Vamos lá. Então, de modo que os consumidores dependem de outros seres vivos para sobreviver, para a sua manutenção. Então, nós precisamos da carne, nós precisamos de sais minerais, de vitaminas, tudo isso estão em outros seres vivos, como plantas, vegetais, né? No geral, como frutas, verduras, que eu ia estar falando nisso, e de carne, né? Cereais também, os cereais são super importantes, né? Feijão, arroz, o trigo, e N coisas aí, né, de alimentos. Então, nos consumidores, vamos destacar algumas coisas. Vamos destacar aqui que fazem parte dos consumidores 4 grupos. Que o primeiro são os herbívoros. Os herbívoros são aqueles que comem só planta, certo? Só comem vegetais. Os animais carnívoros, eles precisam de outros animais. Geralmente, eles só comem carne. Leão, né? O herbívoro, coelho, né? O bode, a cabra, certo? São animais herbívoros. A girafa é um animal herbívoro. Lembra que a gente viu na primeira imagem? Lá na página 3, eu acho que, se eu não me engano, foi de página 3. Então, aí temos o animal carnívoro. O leão, o tigre, aí temos a aranha. A gente vai ver muitos exemplos. Temos o onívoro. O onívoro é aquele animal que precisa de carne e vegetais. Nós somos seres que somos onívoros. Por quê? Comemos carne e comemos vegetais, cereais. Então, a gente é uma alimentação mista, né? Nós precisamos de ambos para a nutrição do nosso corpo. E temos aí os detritívoros. São palavras assim que não estávamos acostumados a falar, mas a partir de agora a gente vai começar a falar sobre esse, certo? Esse grupo também, que é um grupo que se alimenta de restos de animais e de plantas. Então, são detritivos. Aqueles animais que ficam entrando em decomposição, aí os animais detritivos se alimentam deles, certo? Aí, olha aqui no livro de vocês, os exemplos. Vamos começar aqui com a cabra, né? É um exemplo de animal herbívoro. Ele só come vegetais, certo? Plantas. Aí temos aí a aranha. É um animal, está representado como um animal carnívoro. Temos também o onívoro, que é o macaco, certo? O macaquinho. E temos também agora, olha, o corvo, o urubu, né? Cadê? Urubu, isso. O urubu, que ele... Ai, Deus do céu. Que ele está se alimentando de restos de animais. Então, ele é um animal detritivo, certo? Detritívoro. Detritívoro. Até para ti essa palavra é nova, porque antes não era classificada a partir do 4º ano, não. Aí a gente estudava mais à frente. Mas agora a gente tem que se acostumar com essa palavra no nosso vocabulário, certo? Então, tem aí... Tia falou que deixou a página 3, não foi isso para vocês fazerem os primeiros passos. Vamos voltar aí na página 5, página 5. Aqui, ó. Tá vendo? Página 5. Esse é verdade aqui. Vamos lá responder. As algas são as maiores produtoras de gás carbônico do planeta, sim ou não? O que vocês acham? É verdade? Sim, é verdade. Ela é um dos maiores produtores de oxigênio. É como Tia tá falando. As algas, tem aqui especificando para Tia. É verdade. Mas isso não ocorre porque as algas produzem a maior quantidade de gás de oxigênio. E sim porque elas são mais numerosas. Então, como a quantidade do mar, de rios, né, é extenso, né? O nosso planeta é chamado de Terra, mas ele muito bem poderia ser chamado de planeta água, porque as algas vivem dentro da água, então ela ocupa a maior parte, né, do planeta, então elas conseguem até mesmo ser numerosas. Então, por exemplo, aqui no Brasil temos aqui a Amazônia, né? Isso está no Brasil, a maior parte da floresta.
Tem outros países aí querendo, lutando, tal, para pegar, mas ela faz parte do nosso país. Só que em outros países, tem países que nem tem, né? Imagina. Então, as algas é o que tem de maior produção, não é isso? Porque a quantidade dela é maior no planeta. Aí temos aí também, na página 7, nós finalizamos com os consumidores. Aí temos aí a página 7, aqui, ó. Tá vendo aqui? Igual ou diferente. Vamos até aqui, certo? E até o igual ou diferente hoje. Semana que vem vamos começar pelos decompositores, porque a gente tem uma experiência para fazer. E Tia vai trazer o exemplo da experiência, tá bom? Igual ou diferente. Vamos responder juntos. A cabra é um animal herbívoro por quê? Se alimenta de plantas. Você tem um animal de estimação em casa? Se não, pense em um conhecido, colega, parente, vizinho, etc. Né? Que tenha algum e responda a pergunta. Olha a pergunta, o pontinho. A alimentação desse animal de estimação é igual à alimentação dos animais herbívoros, como a cabra? Lembra que a cabra ela é um animal que precisa, ele é um animal que só consome vegetais, não é isso? Plantas. Então, o cachorro lá, que é um animal de estimação, ele tem a mesma alimentação de uma cabra, sim ou não? Não, não é isso? Ele precisa de cereais, ele precisa de carne. Então, é um animal que ele precisa, na realidade, de uma alimentação até diferenciada, ok? Então, não. A alimentação desse animal de estimação não é igual aos animais herbívoros. Porque se a gente der carne para o cachorro, né? A gente prepara aquela carninha e dá para ele, sem aquele molho, certo? Só cozinha ele com um temperozinho bem fraquinho e der para o animal. Ele não come, não é isso? Hoje tem animal que come até fruta aí. Então, porque eles precisam de várias bases alimentares, não é isso? Então, uma delas são a carne. Então, precisa da ração, precisa da carne. Tem pessoas que colocam até o resto do alimento, do almoço, dá aquele arrozinho com a carninha e o animal se alimenta, do cuscuz, etc. Então, ele não é herbívoro. Então, a resposta é não. Próxima aula, nós vamos responder a atividade da página 8 e 9. Então, não respondam em casa, tá certo? Tia vai trazer essa experiência, vai fazer junto com vocês. Quem puder fazer a experiência da próxima aula, não é assim, não vou cobrar exatamente, tá? Mas quem puder fazer essa experiência aqui, ó, da página 8, certo? Vai ter que ter 4 potes de vidros com tampa e a gente tem que fazer, aí vocês só fazem a observação. Quem quiser fazer, faz em casa e coloca do jeito que tá pedindo aí, tem um passo a passo. Cadê? Deixa eu ver se foca. Tem um passo a passo aí, ó, de como para fazer essa experiência. Aí vocês fazem, certo? Quem puder. Quem não tem problema não. Tia, não deu para fazer, ninguém fez. Próxima aula a tia vai fazer junto com vocês, tá bom? Eu vou fazer essa experiência a partir de terça-feira, a partir de amanhã. Eu já vou começar a colocar, porque eu contei aí os dias certinho para não ultrapassar. Aí eu vou, a partir de terça-feira, eu já vou colocar nos recipientes e vou tentar fotografar, fazer de alguma forma para vocês verem como é que foi o processo também, tá? Ok? Aí, cadê? Deixa eu ver aqui mais. Vocês vão responder a página 3, voltando, página 3, certo? E pra gente finalizar, nós vimos a importância da alimentação, vimos quais são os seres que são produtores, aqueles que produzem o seu próprio alimento, vimos também os consumidores, aqueles que precisam de outros seres para sobreviver, certo? Então a gente finaliza a nossa aula hoje. Foi um novo conteúdo, um novo livro agora, né? Então a gente tem que se adaptar agora ao novo livro. Não se adaptar, né? Vamos para ele agora, vamos iniciar com ele. Vai ter tarefa futuramente para o caderno, pesquisa também, mas vamos iniciar assim, com o nosso livro, tá bom? Vamos usá-lo, né? Vamos usufruir do nosso livro, tá certo?
Beijo, meus amores. Até a próxima aula. Tchau. Amo vocês. Estou morrendo de saudade.